Fala pessoal, tudo bem? Qual é a melhor idade para adestrar o seu cão? Você já parou para pensar sobre isso? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e sobre o universo da educação canina, a importância da educação canina no seu cão. Mas isso já já, depois da vinheta. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Oliveira, sou adestrador de cães, auxiliar veterinário e proprietário da Hotelzinho Pet Dogs, um espaço voltado para hospedagem e treinamento de cães. E a pedido de alguns amigos, alguns clientes, a respeito de temas específicos sobre comportamento canino, sobre adestramento de cães, eu decidi fazer uma série de vídeos, um vídeo por semana, falando sobre alguns temas específicos, alguns assuntos que são bastante abordados dentro desse universo de comportamento, de adestramento de cães. E um assunto que chama muita atenção pela frequência, porque ele é solicitado, talvez seja aí a pergunta que eu mais ouço, na qual eu sou mais solicitado, qual é a melhor idade para adestrar o meu cão? Isso aí eu acho que é 70% da primeira abordagem que eu recebo de clientes qual é o melhor momento. Ele já tem um cão às vezes, ou às vezes ele precisa de um cão, ou ele já cria cães há muito tempo, mas mesmo assim sempre surge essa dúvida de qual é o melhor momento para poder fazer esse processo de educação. Então o que a gente precisa pensar nesse aspecto? Uma parte muito significativa da construção do comportamento de praticamente todos os organismos, mas aí vamos tratar do cão em específico, é o meio. O meio educa, o meio disciplina e o meio condiciona. E nós, a família humana, ela é uma parte extremamente importante nesse meio, porque ela altera o meio na qual o cão vive. Ela é responsável por gerir esse meio. Então, se me perguntarem qual é o melhor momento para educar um cão, para buscar o adestramento desse cão, eu digo que é antes da chegada dele. Por quê? Porque eu preciso ter ciência do quanto eu vou manipular o meio e de quanto essa manipulação vai interferir no aprendizado desse cão. O quanto esse ambiente interfere no resultado do comportamento desse cão. Então, a resposta para a pergunta qual é o melhor momento para se adestrar um cão é antes da chegada dele no ambiente. Ou seja, o meio precisa estar preparado para condicionar esse cão aos comportamentos na qual a gente defina como os comportamentos desejáveis. Então, é muito importante ter ciência disso. Infelizmente, por uma questão de cultura, por uma falta de prática, acontece normalmente o quê? O cão chega na casa, através do meio ele vai aprender o que ele tem que fazer, com base na experiência dele, com base na relação dele com o meio, só que parte do comportamento que ele veio apresentar não atende às nossas necessidades. E aí o que acontece? Vai se buscar a ajuda de um profissional, às vezes tardiamente, porque se demora um tempo significativo, e quanto mais um organismo executa um comportamento e se sente reforçado por aquele comportamento, maiores são as chances daquele comportamento ficar condicionado, ao ponto de que ele não pensa mais em fazer, ele simplesmente faz. Como entrar num quarto escuro e acender a luz. Quem te ensinou a fazer isso? O meio. O quarto está escuro, você precisa de luminosidade para enxergar. Então, você inicialmente faz por aprendizado, depois você se condiciona. É muito comum, depois que falta a luz, durante um tempo você continua tentando acender a luz da sala, você abre a geladeira estranha porque a luz não acendeu, você mexe ainda no controle remoto, porém a sua consciência já sabe que não tem luz. Mas o seu inconsciente vai trabalhar numa programação mais antiga, que é o condicionamento. Então, o adestrador ele é acionado para resolver um problema que não deveria existir, por um comportamento que não deveria ter sido aprendido por aquele organismo, por aquele cão. Então, isso é muito importante a gente ter essa linha de pensamento. Então, antes da chegada do cão, eu preparo o ambiente, eu entendo como ele se relaciona com esse meio e eu crio o caminho para que ele repita os comportamentos que eu queira. E que assim ele vai ser condicionado a repeti-los. E aquele comportamento que eu não quero, eu não deixo com que ele seja possível de ser realizado.
É muito comum, por exemplo, as pessoas perguntarem: o que eu faço para o meu cão parar de comer o chinelo? Eu sempre digo: não deixe o chinelo presente. Se no início da vida dele ele não tiver esse contato com o chinelo, que vai ser positivo, tem odor, a textura é agradável, existe uma interação humano-chinelo que atrai o cão. Então, se durante o período inicial da vida desse cão ele não tem acesso ao chinelo, ele não vai aprender a se relacionar com o chinelo. O chinelo não faz parte do meio. Com o passar do tempo, você pode apresentar o chinelo e dificilmente ele vai criar uma interação com o chinelo. Se você jogar um chinelo na rua, num cão de rua, ele não vai atrás do chinelo, porque não é parte do meio na qual fez parte até a infância dele. O início da vida do cão, os 5, 6 primeiros meses, são muito importantes para o processo de aprendizado, principalmente os 100 primeiros dias, que os cães passam por uma fase que chama-se de janela social. Alguns estudos vão falar 90 dias, outros vão falar 100, 120 dias, mas se a gente pensar numa média de 100 dias, são os 100 dias mais importantes da vida do cão. É ali que ele vai aprender a se relacionar com o meio, identificar objetos, identificar pessoas, identificar outras espécies e como se relacionar com elas. Depois que passa desse período, ele pode aprender sim, enquanto cognitivamente, enquanto, vamos dizer assim, a saúde neurológica de um cão estiver ativa, funcionando, ele tem condições de aprender. A diferença é que quanto mais tardiamente eu inicio esse processo de aprendizado, mais difícil vai ser. Uma criança de 5, 6 anos tem uma probabilidade, uma capacidade muito maior de aprender a falar 2, 3 línguas ao mesmo tempo do que um homem de 50 anos. Então, com os cães não é muito diferente. Quanto mais jovem, mais fácil de se associar, mais fácil de aprender. E quanto mais jovem, mais fácil de você conseguir introduzir uma informação primária na vida daquele cão, sem que ela seja uma informação secundária. Ah, Marcos, o que seria isso? Vamos imaginar que o cão nunca fugiu de um portão. Ele nunca passou pela experiência de fugir. Ele nunca executou o comportamento fugir. Se eu iniciar um processo de aprendizado para não fugir do portão, num período muito cedo, onde isso não aconteceu, o primeiro comportamento que eu vou introduzir nesse cão é: não fuja. E ele vai aprender. Se esse cão já tem uma certa idade, se ele já repetiu esse comportamento por diversas vezes, mesmo que depois eu venha ensinar e mesmo que ele aprenda, essa informação ainda está lá dentro, a de fugir. Porque um dia ele fugiu e ele teve um reforço positivo. Fugir em si vai gerar um reforço positivo, mesmo que gere uma consequência negativa posterior. Mas ele executou o ato de fugir e teve sucesso. Então é importante com que ele não tenha uma experiência que eu não queira que ele repita. Eu não quero que meu cachorro entre no meu quarto. Em que idade eu devo ensinar a ele a entrar no meu quarto? Antes dele ter entrado no seu quarto pela primeira vez. Por isso que quanto antes, melhor. Se o seu cão já entrou várias vezes no seu quarto, ele tem várias vezes a experiência armazenada de ter entrado no seu quarto. E se essa experiência foi positiva, ele tem a experiência positiva de ter entrado no seu quarto. Mesmo que eu crie uma consequência negativa, mesmo que eu crie uma nova experiência negativa, ele sempre vai ter lá dentro a experiência positiva de ter entrado no seu quarto. Por isso que quanto mais cedo eu começo o adestramento de um cão, menores são as chances dessas experiências de comportamentos que eu não queira venham a se enraizar dentro da memória do cão. É muito comum a gente ouvir casos de pessoas que sofrem algum tipo de acidente e às vezes ela perde algumas capacidades. E ela, por exemplo, casos de pessoas que falam 2 línguas diferentes e aí ela sofre um acidente e uma língua, que às vezes foi aprendida há muito tempo atrás, fica ativa. E ele não consegue nem se comunicar, vamos dizer assim, em português. Ele bateu com a cabeça, teve algum problema e começou a falar espanhol. Né? Por quê? Porque está lá guardado. E o cérebro consegue acessar, às vezes, no momento de estresse, no momento de crise. Então, não ter essa experiência dentro da memória do cão vai fazer toda a diferença para que ele não busque repetir esse comportamento. Só que para fazer isso, o ideal é que quando esse cão chega na minha casa, que eu já tenha ciência de tudo isso. Que eu já saiba como condicioná-lo. Que eu já saiba como criar situações para que comportamentos que eu queira venham a se repetir e como que eu vou criar situações para que comportamentos que eu não queira não venham a se repetir.
Às vezes a pessoa fala, eu não sei o que eu faço, meu cachorro faz xixi em cima da minha cama. Talvez se no início do processo você colocasse uma grade e ele não vivesse a experiência de entrar no seu quarto, e depois você criasse uma consequência negativa a entrar no seu quarto, ele não ia ter a experiência de ter entrado no seu quarto, ele não ia ter um reforço positivo por ter entrado no seu quarto, e quando você apresentar uma consequência negativa ao entrar no quarto, dificilmente ele vai querer entrar. Porque ele associa entrar no quarto à experiência negativa, sem ter guardado em sua mente uma experiência positiva de entrar no quarto. Então, a resposta para a pergunta, dentro da minha visão, dentro da experiência que eu tenho com adestramento de cães, com comportamento canino, a melhor idade para se adestrar um cão é antes da chegada dele. Os tutores, os responsáveis, os donos dos cães precisam estar preparados para condicioná-lo. Por isso que aí você pode solicitar a ajuda de um profissional. E às vezes isso é uma questão cultural, porque uma pessoa pensa, como que eu vou contratar um adestrador se eu nem sequer tenho um cão? Por que eu vou contratar um adestrador se eu não tenho um cão? Eu primeiro adquiro um cão e depois eu contrato um adestrador. E aí eu vou treinar o meu cão. O que você faz primeiro? Primeiro você compra um carro ou você tira a carteira de habilitação? Seguindo um raciocínio lógico, primeiro você tira a carteira de habilitação e depois você compra um carro. Você pode até comprar um carro antes de ter a carteira de habilitação, mas é provável que para andar de carro, primeiro você tenha que estar habilitado. Então, se a gente pensar num cão como um carro, algo que eu vou gerir, algo que eu vou controlar, algo que eu vou manusear, eu preciso saber fazer isso antes de ter posse dele. Então, primeiro você procura um profissional para lhe ajudar, que vai lhe instruir nas coisas básicas do dia a dia, nas coisas básicas relacionadas à necessidade, à questão de espaço físico, quais são as restrições que você deve impor ao seu cão, quais são os limites que você dá, quais são os melhores reforços que você tem que dar ao seu cão. Depois desse aprendizado mínimo, essa consciência mínima de como manusear o seu cão, de como operar o seu cão dentro de casa, quando o seu cão chega é outra coisa. É muito comum depois de sessões de adestramento as pessoas falarem, caraca, se eu soubesse isso, isso não teria acontecido. Mas infelizmente a gente vai errando e aprendendo. Mas no caso da educação canina, a gente precisa saber antes. Então, quanto mais cedo você se preparar para educar o seu cão, melhor. Se você já tem um cão, quanto mais cedo, melhor. Então, primeiro procure um profissional para lhe ajudar a criar um cão. Depois, consiga um cão. Esse seria o caminho ideal. Esse seria o melhor caminho. Marcos, eu acabei de comprar um cão. O que eu faço agora? Imediatamente procure um profissional que vai lhe orientar a fazer. Não espere o seu cão errar. Não espere o seu cão aprender o comportamento errado para depois você buscar a correção. Porque dependendo do momento, a correção é mais difícil, é mais estressante para o indivíduo, fica sempre muito mais complexo. A sua rotina do dia a dia talvez não vá comportar a necessidade que aquele treino específico vai exigir. Então, por isso que se você ensinar é sempre mais fácil do que corrigir. Essa é uma frase que eu costumo passar muito para meus clientes. Ensinar é sempre mais fácil do que corrigir. Porque corrigir você tem que introduzir uma informação nova e tirar o poder de uma informação antiga. E você não apaga essa informação. Você tenta recondicionar ela. Eu costumo dizer que a gente não altera um comportamento. Eu vou substituí-lo por outro. Eu vou dar uma outra opção de comportamento ao cão. Mas aquele comportamento inicial, ele fica guardado, ele está lá. E aí, num momento de estresse, num momento de confusão ambiental, de confusão emocional, ele tende a buscar aquele comportamento porque é mais seguro. Foi o primeiro que ele aprendeu. É o que está na terra infância, a memória mais antiga. Então, a dica desse vídeo é: antes do seu cão, busque um profissional que vai lhe ajudar a educar o seu cão. Se você já tem um cão, busque o mais rápido possível. Não espere um comportamento que prejudica o bem-estar do cão no lar repetir muito ao ponto de se tornar insustentável para que você busque ajuda para corrigi-lo. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil é a correção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, pode curtir, compartilha e se inscreva no nosso canal, que
Toda semana a gente vai estar com um vídeo diferente, falando sobre algum assunto específico. E se você tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário alguma pergunta sobre algum assunto que você gostaria que a gente pudesse discutir, para a gente estar buscando mais informações e estar trocando essa informação. Valeu, um joinha para vocês e até semana que vem.